Extremadura, arraia, baliza, beira, demarcación, extrema, división, limiar, limite, raya, separación, marca, marxe, marco. Aquí comeza o marco, só para aqueles que atravesan as fronteiras políticas en busca de vivencias e novas aventuras reais. Se es do que lles encanta o lado da lá, este é o teu programa. Ola, eu son Germán Estevez, do Germano á Portuguesa, e estades nun novo especial do Marco, este espazo dentro do Galiportus, que se dedica a espreitar, a cheirar un pouquiño nas fronteiras e sempre ca vista no lado da lá. Hoxe movemos o marco e facémolo outra vez coa visión do mirandés, ese primo do asturleonés, ese irmão do asturleonés, ese asturleonés que se fala no nordeste portugués. E antes de escoitar os protagonistas cos que tivemos o gusto de falar e de entendernos a mirandesa e a galega, e queremos comentar un pouquiño o proxecto que se está levando a cabo desde as terras de Miranda, ese proxecto de grabacións, de até 70 horas de grabacións, que se chama Aurrieta las Palabras, que está levando a cabo tanto, pues un pouco en coordinación Susana Ruano como Alcides e Alfredo Cameirán, toda a xente que vamos falando nestes dous especiais do mirandés. Un deses cortes chámase Non deixes atamar la rabia, escoitámolo agora mesmo, e a ver se me atrevo no anterior, Aurrieta las Palabras, tía Felispina Fernández. Este o que comentan cun arrimado a 70 horas de grabasones en llengua mirandesa que este proxecto Aurrieta las Palabras, a donde mana la llengua ya fixo, pareciumos ser esta la hora de dar a coñecer unha desas bibliotecas, tía Felispina Fernández de Constantín, que del alto dels seus 95 años e unha memoria que asusta moita xente nova, entre moitos, que ya están rexistrados, nos dá a saber este cachico de vida de la súa vida. Aí vai o meu intento de mirandés, e como non quero que escoitedes o corte este que é un pouco máis longo, sí que, como digo, imos escoitar o outro que se chama Non deixes atamar la rabia. E despois, a juntar os dançadores, e depois um ensaio para ver se sabem onde. Segundo a lenda, foi cantada por 400 ou 500 anos em Portugal, sabe, música antiga. Terreiro de la Llengua 25, um podcast da Associação de la Llengua e Cultura Mirandesa. Não deixes atamar a rábia. Um texto de Amadeu Ferreira. Adonde vás en tan apreciado passo, se o camboio, nem desta vez há de chegar a hora? Já miraste os horários, os carris, já se assomou o gorro branco do chefe da estação. E l'agulheiro, esse bom almanecha de ginja, por adonde se meteu com a linterna na bicicleta? Aplaque ao passo, que vais a ter tempo para todo. Pode ser como em certos cinemas, com um camboio venga do futuro, que l'outro nem sabe o que faziam. Mas eu sei e vou-te-lo a dizer. Houve uns criminais que o assaltaram a las claras del dia e levaram-lo com eles para fazer ferrugem. Zdende nem sabe de onde lá encontraram, e por isso veniram a saber dos carris e até aos seixos de la linha levaram Camárcio. A não ser que, com essa passada firme e decidida, não vais agarrar o camboio, que voltou calantrices bem que estás com gana de lhe dar alguém.
Se for isso, então dá-lhe com força que vem lá já de merecer. Sabes, eu passei por allá e só me deu gana de chorar. Mas, em vez disso, pus-me a falar com as silveiras, a perguntar-lhe quanto tempo ainda lhe levavam até a cobrir toda a casa da estação. Não temos pressa, responderam elas, que ainda há allá cachicos de porta e de azulejos e nós não nos damos bem com essas coisas, que lhe dão mau sabor às moras e nos ponem aos picos rombos. Que queres? Agora já nem um comboio de turismo vamos a conseguir que metam allá, que não tem por onde passar, que de Lalhinha e há mal se veio langúrria que fazia na prenada. E vou-te a dizer mais. Até entendo bem essas coisas de ponerem aos comboios a uma esquina à espera de ganharem para carvão. Mas ele que aqui faziam não tem nada a ver com isso. E ainda tu querias poner-lhe a casa da estação a fazer não sei o que, naquela de entenderes que também as casas têm a sua dignidade. Quer dizer, têm a dignidade das pessoas que las faziam, las moraram e las usaram. Concordo, mas por agora ouve-me bem. Quando eu te vir escrevido o Código do Artigo Penal sobre esta qualidade de crimes, se cansa que tornarei a cá. Ainda que naide querga poner esse artigo a valer de verdade com cadena e todo. Então, por agora, atá-me a passada que isso ponta-lhes em olho manco a olhar e não traz comboio. Só te pido uma coisa, não deixes atamar a rábia. Porque a língua vai para onde a levarmos e porque todos temos sempre uma olhona para contar. Este era Terreiro de la Llengua, o podcast de Mirandés, que está disponible nas plataformas como Spotify, por exemplo, dependendo un pouquiño tamén da axuda na produción da Universidade do Porto, ese espacio de casa común. O que vos comentaba da Urrieta las Palabras é un artigo que está moi relacionado tamén coas investigacións destas xentiñas de Miranda. E vamos xa coa primeira das entrevistas. Tivemos o gusto de falar con Alcides Meiriños, o secretario a dirección da Asociación da Lengua e a Cultura Mirandesa. Ben, continuamos aquí neste especial pola lengua mirandesa, neste especial de análise do mirandés, da situación actual do mirandés. Estamos cunha persoa moi importante, está xa escoitándonos Alcides Meiriños, secretario da dirección da Asociación pola Lengua Mirandesa. Moi boas. Alcides, bon día. Buenos días, meus dedios. Buenos días. Como está a cousa por aí por Miranda? Que tal? Aqui está um cachico frio, mas faz sol hoje. Deve ser por falarmos para um parente que a coisa se compôs melhor. Tem estado muito frio. Mas agora vai bom, vai bom. Moi ben. Falábamos con Susana Ruano no día de onte e dicíalle que temos moitos rasgos en común o galego de aquí do sur de preto da raya e tamén o voso mirandés, ese eiquí é tan típico de Ourense, eiquí, encántame. Eiquí é a nosa tierra, Ourense será a vosa tierra. Sí. Contanos un pouco, Alcides, como é o voso traballo? Canto tempo levades aí loitando na vosa asociación? Canto hai que és secretario? Un pouco contanos a actividade no día a día. Ora, eu estou aqui há 5 anos, mais ou menos 5 anos. Vai a fazer agora 5 anos no mês que vem. Porque decidimos que era preciso venir para Miranda para dar um empurrão ao resguardo da língua, para que a língua se conseguira manter. Esse empurrão, primeiro, até por coincidência, aparece em Santiago de Compostela, numa conferência dos peritos da Carta Europeia das Línguas, foi em maio de 2017, e depois, a partir dentro, tem sido uma bola de neve a lutar pela língua mirandesa e a espargir a língua mirandesa. O nosso trabalho principal é dar visibilidade à língua para que as pessoas que, normalmente, os mandantes, tomam consciência
daquilo que temos neste rincón. Que pasa en Santiago? Cal é ese momento no 2017 que para que tomedes conciencia, para que comecedes aí a traballar? Não, pela consciência já venia de antes, mas mais afincadamente aparece nesta altura quando nós tomamos num congresso de línguas minoritárias em Santiago de Compostela, nós tomamos contacto com os peritos e com o Conselho da Europa. E é nessa altura que está a lantra de la carta, está Xisto Molina, está Fernando Ramalho, também como perito do Gallego, e ajudados também por José Costas. Então, a partir dele, começamos numa situação, numa luta mais institucional para conseguir fazer valer os direitos linguísticos da comunidade mirandesa, que até nesta altura praticamente só estava na forma da lei. Porque, Alcides, até o 2017, polo que nos comentas, non había ningún tipo de asociación, de movimento asociativo que fixese aí forza polo mirandés. Não, há outras associações também. A nossa associação já vem de 2002, mas nós tivemos um grande baque. Foi com o desaparecimento da Amadeu Ferreira em 2015. Portanto, Amadeu Ferreira, o escritor, o linguista, todo um pouco, deixamos em 2015 e a associação queda órfana. E então só após houve ali um interregno, um luto, que só após em 2019 e começamos com força, foi quando eu vim a equipa rival. Começamos com mais força, porque as coisas sempre se foram fazendo, de uma ou de outra maneira, sempre se foram fazendo institucionalmente, mas a partir de 2019. É curioso que sexa en Galiza, desde onde se promova con este congreso e coa figura de Quique Costas e de máis xente o impulso un pouco a forza das linguas minoritarias e non desde o propio Portugal. Falábamos con Quique e tamén con Susana como Portugal ten deixado de lado o mirandés. Non sei que che parece, Alcides. Até agora tem quedado um cachico delhado. O que se passa e o que nos parece neste momento e que está a ser uma bola de neve que já não tem paragem. Eu dou um exemplo. Na semana passada ligaram-nos do Conselho da República, nós dizemos Conselho da República a mirandês, será a Assembleia da República Portuguesa, para a tradução de um livro infantil. Ou seja, uma instituição como a Assembleia da República pedirmos esta tradução e como eu vou dizer, e é muito bom. Temos contactos também com a imprensa nacional Caixa de la Moeda, portanto, que imprime ao Diário da República. E há na ONU, na Carta Europeia, a Carta dos Direitos Humanos, também já foi publicada em mirandês lá no passado. Estamos a trabalhar com a Rádio e Televisão Portuguesa também em traduções e em conteúdos para ministrar online, ou requeres à distância. E temos outras instituições que estamos a trabalhar com eles e que eles nos buscam. Ainda ontem nos pediram da Universidade de Aveiro, do Departamento de Formação de Professores, não sei se é assim que se chama, mas eu fixei assim, que para traduzir uns textos sobre o boliceiro, ou o boliceiro. E eu queria deixar isso pronto hoje. Ou seja, neste momento fala-se na língua mirandesa. E não, portanto, é que se fala para saber quais são as nossas dificuldades. A grande alavanca, a grande palanca que nós temos, e para apalancar o grau de dificuldade que nós temos, e o estudo que foi feito coordenado por Quique Costas e feito pela Universidade de Vigo e por nós, a Associação de La Língua, e pela Câmara de Miranda, os inquéritos foram feitos em 2020, o resultado saiu em 2023, por causa do motivo da pandemia, e saiu. Essa foi a nossa grande palanca para abanar as consciências. Porque agora,
não há volta a dar. Podemos dicir entón, Alcides, que estamos nun dos mellores momentos do mirandés a nivel consciencia e cando estamos tamén nun dos peores momentos a nivel de falantes? Ainda não estamos no melhor momento a nível de consciência e eu acho que isto ainda tem que melhorar. Como nós dizemos, l'ótimo e é inimigo del bueno. Se calhar ainda não está bom, mas a tendência é para quedar bom. Então, vamos aguardar a ver o que os planos nos dizem. Eu acho que agora, eu acho que o momento chave vai ser a partir do dia 17 de setembro deste ano, que é quando a lei faz, a aprovação da lei faz 26 anos. Ou seja, completa-se aos 25 anos. Quando se completarem os 25 anos, no fundo completa-se aos 25 anos, dá-se ao grande boom, porque nós temos coisas muito interessantes para fazer até lá. Como valoras estes 25 anos da lei, Alcides? Porque falando con Quique Costas comentaba un pouco que é así como papel mollado, está moi ben isto do recoñecemento de parte de Lisboa, mas vemos que posiblemente é un recoñecemento máis teórico que práctico. Pensas que a lei foi positiva? Na minha opinião, e isto é a minha opinião só, a lei foi extremamente positiva. Porquê? Porque a realidade de Espanha, a relação com as línguas minoritárias, é muito diversa da realidade portuguesa. Hoje, muitas universidades portuguesas ainda pensam e ainda induzem que Portugal é um país monolíngue, e não é. E não é um país monolíngue. Agora, a lei também vem a fazer outra coisa. Vem a criar a consciência dos mirandeses que deixam de ter vergonha por falar a língua deles. Esse é o grande marco. Na minha opinião, esse é o grande marco. Porque, na minha opinião, há um tempo antes da lei e um tempo após da lei. Antes da lei nós éramos escorraçados. Após da lei, no fundo, já temos aonde nos privar. No fundo, e é uma lei que, aunque não seja oficial de facto, não de jure, e é de facto, não é? Juridicamente não é, mas de facto é um assumir que é uma lei, que, como eu vou dizer, que a língua é válida. Sí. Alcides, estamos falando de cantos socios, canta xente hai detrás da Asociación da Lingua Mirandesa? Neste momento, arriba de 300. E cantos estades activamente traballando polo mirandés no día a día? Nós temos alguns sócios que esporadicamente trabalham, alguns, uma meia dúzia deles. Efetivamente, estou eu a tempo inteiro e está a Susana a meio tempo. O que é manifestamente pouco. Está claro. Cales son un pouco as actividades? Coméntanos, supoño que haberá ese traballo de investigación, falábamos con Quique Costas da importancia por palabras túas, penso que eran de salvar os libros porque a biblioteca está ardendo, non? Un pouco está a cousa moi complicada, están morrendo os falantes máis vellotes, os novos pois están aí moitas veces descoñecendo a realidade da lingua. É dicir, cales son esas actividades, ese traballo que está facendo a asociación? Este traballo que está a fazer, que no fundo neste momento está parado porque não temos equipamento. O equipamento de gravação que temos era emprestado pelo projeto Frontexpo. Neste momento nós não temos esse equipamento, já solicitamos mecenas, já vimos projetos. A questão é simples, não há nada ou há muito poucas coisas onde a língua mirandesa se encaixe. E
Neste momento nós temos para arriba de 80 horas de gravações de língua pura, num projeto O Rito das Palavras. Este projeto foi traçado para gravar 300 horas e, o mais relevante, transcrever 200 dessas horas. Ora, isso é um trabalho, no mínimo, para 2 pessoas durante ano e meio. Só. Porque eu não consigo, e vou dizer que consigo dar ao dedo na transcrição mais ou menos razoável, e eu não consigo, com muito esforço, consigo transcrever 1 hora por dia. 1 hora. E um trabalho hercúleo que carece de meios. Vamos a ver os projetos que nós temos metidos, nos conseguimos fazer algo. Vamos tentar ligar com a CCDRN, a ver o que conseguimos. Mas o mais importante é nós conseguimos mecenas para isso. Mecenas. E um projeto que supera os 100 mil euros, e nós, com a dotação de 25 mil euros ano para todas as despesas, não podemos arquear com isso. Uhum. Non está previsto algún outro tipo de actividade máis alén de gravacións, deste tipo de traballo que é imprescindible, é importantísimo, mas algún tipo de actividade cos nenos, cas crianzas, charlas, conferencias, teatro, algún tipo de actividade para a inmersión en Mirandés, ou iso é moi difícil? Aqui é muito custoso. Quem pode fazer esse trabalho é a escola. A escola pode fazer esse trabalho. Porque assim, nós também não nos queremos intrometer no trabalho da escola. Se a escola nos pede, nós ajudamos. Agora, trabalhamos em áreas distintas. Por exemplo, nós temos um podcast a Mirandês quinzenal, temos um artigo semanal no semanário aqui em Bragança. Temos palestras a dar em escolas, em universidades pelo país inteiro. Temos conferências e congressos, salidas para aqui e salidas para ali. Ajudar a Câmara, também quando nos pede, ainda agora na sexta e no sábado, nós vamos ter que representar a língua mirandesa num encontro de jovens na Bragança, portanto, na sexta da tarde e no sábado pela manhã. No fundo, essas são atividades que nós fazemos para espargir a língua também. Para dizer assim, aqui há outra língua, para que o resto dos portugueses consigam dizer assim, afinal nós temos 2 línguas. Essa no fundo, é a promoção da língua. Uma parte é resguardar, aquela parte das recolhas. E, por outro lado, nós temos que promover. Para quê? Para que essa promoção consiga chegar aos mandantes. Estamos a fazer força com o Ministério da Educação, com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e com o Ministério da Cultura para a criação de uma entidade orgânica que zele pelo mirandês. E isso tem que ser feito este ano e até fim de julho terem que aparecer resultados. Essa é a grande... o grande desígnio que nós temos neste momento. Primeiro foi a assinatura da carta, a carta está assinada. O segundo desígnio é nós, de certa maneira, fazermos força para que a carta seja ratificada, porque ainda não está ratificada. Vamos para isso. E a criação de uma unidade orgânica para a língua mirandesa, ou seja, para que o Estado Central consiga mexer também e apoiar um pouco e tomar consciência daquilo que tem. Chegou Susana. Hola, Susana. Como é o teu día a día coa lingua? Falas mirandés o día todo ou como comentábamos tamén con Susana, hai que facer ás veces moito malabarismo con xente de outros lados de Portugal, mesmo tamén moito español na zona de Miranda, porque é unha zona de Raiana. Como é o día a día? Pódese falar en mirandés? Eu normalmente falo sempre em mirandês. Agora, mas isso é automático e inconsciente. Se nos aparece alguém de fora, a nossa tendência é irmos para a língua deles. Por exemplo, se eu estiver a Santiago de Compostela e tu vinhas a falar comigo, tu falas mangalhego e eu vou-te a falar
a tendência e essa. Com o Kiko não. Com o Kiko eu falo mirandês com ele. E escrevo mirandês com ele. Ou seja, a partir do momento que há uma certa familiaridade, eu pude estabelecer um diálogo bilingue. E é muito interessante. É moi interesante, sí. Ese orgullo, buscar ese orgullo tamén. Falamos dunhos 3.500 falantes aínda de mirandés, para que moita xente que non sabe tamén, non só en Miranda, sino tamén na zona de Vimioso. Estamos costando chegar a certas parroquias, a certos lugares. Está sendo difícil en particular entrevistar a xente que queríades entrevistar. Contanos un pouco as dificultades do voso traballo. Non lle custoso entrevistar. Hai algunhas persoas que non se sintan tan à vontade junto com aqueles aparatos todos para um lado e para o outro. E são persoas que estão nas aldeias e que raramente saem daqui. O que acontece, passado 10 minutos de conversa, as coisas compõem-se e já nem se lembra que há aparatos a gravar. Essa é a grande vantagem. Já fazemos gravações também da Alhada de la Vila, mas só que talvez por uma questão de afinidade não tenhamos ido tanto. Por exemplo, eu venho e às vezes vou a Angueira e tenho parentes em Angueira e tenho tido contactos em Angueira, as pessoas devias falar mirandês. Mesmo as pessoas da minha idade, devias, antes sabem, quais que não falam. E só meia dúzia de pessoas que sabem. Em Vila Seco fala-se mais. E falo com pessoas de Vila Seco, e eu falo com duas pessoas de Vila Seco, um que é médico, e eu falo sempre com ela mirandês, e outro também que dá o meu tempo, também falo sempre com ela mirandês, e escrevo a mirandês, e com ela a mensagem também com ela. Vamos quando calha, quando não calha, não vai. O grande problema que nós temos às vezes é a disponibilidade das pessoas. Porque há alturas que nós conseguimos gravar, há alturas, por exemplo, no inverno, e é muito custoso e é muito complicado com as pessoas a falar, que tem que ser dentro de casa. As pessoas não sabem. Quando empieza o verano, há horas específicas para gravar, porque pela manhã vão para a horta, depois vão almoçar e dormem a sexta. E depois, quando nós já passamos das 5, esta é a melhor hora para os apanhar ao espalheiro e dar-nos lérias, depois de sair da sexta. Por isso, nós tentamos, fazemos um jogo de cintura da melhor maneira que podemos para conseguir apanhá-los. E cando esta xeración xa non viva, Alcides, que vai pasar? Que necesitamos para que o mirandés continue outros 1000 anos? É dicir, é unha cuestión só de recoñecemento e de diñeiro, de investimento, ou que fai falta para que o mirandés continue a estar vivo? Dinheiro. Porque o ponto principal é a imersão linguística. E começar logo nos garoticos ricos. E agora ainda se consigo arranjar, com muita dificuldade, eu estou a frisar, com muita dificuldade, apanhar professores que consigam fazer a imersão linguística nas escolas. Mas é preciso ir a buscá-los onde eles sabem. E aí o Estado tem que abrir os cordões à bolsa. Não é volta a dar-lhe. Tem que ser assim. Se queiram salvar a língua, tem que ser dessa maneira. Imersão linguística e dar matérias a mirandês, normalmente não digo ao primeiro ciclo, mas na pré-escolar, haver uma sala de almirandês. Por que não arranjar uma sala de almirandês? Então, não custa muito. Um dia por semana vai uma pessoa, vão para aquela escola, para aquela sala. E naquela sala só se fala mirandês. Pronto. Por exemplo, eu estou um pouco, como diziam os holandeses, que eles tinham o programa de Nest, o Dial, ou El Nido, vamos dizer isso. No fundo, ia apanhá-los deste rico, porque aí eles apanham todo. Todo. En canto á biblioteca, Alcides, hai unha vos dentro da asociación ou na propia Miranda hai unha biblioteca pública que teña material en mirandés
como valoras a situación tamén desa necesidade de que haxa unha gramática e que se normalice e normativice a lingua? Isso é importante, mas isso tem que haver especialistas nessa área. Então, os especialistas nessa área e que têm que, na minha ótica, que têm que abordar essas questões. O trabalho que nós estamos a fazer, no fundo, a busca das palavras, dos vocábulos e das formas verbais, e que vai a ser importante para a elaboração desses manuais. Uhum. Agora, a partir daí, os especialistas têm uma palavra, não é? Porque nós sabemos, nós recolhemos. Agora, a prosódia e a prosápia e essas palavrões, esses palavrosos, nós não sabemos nada deles. E eu não sei nada deles. Sei falar e há. E a última, Alcides, falábamos antes da televisión, da RTP tamén, por exemplo, na televisión catalana, moitas veces hai algún programa en aranés, porque o aranés tamén é oficial na Cataluña. Tendo en conta que o mirandés é oficial en Portugal, como valoras a posibilidade de que houvese tamén programas ou mesmo un canal propio en mirandés? Iso é ciencia ficción? É posible? Canal, de momento, não estou a ver, a não ser através de formas digitais, de distribuição digital. Agora, um programa que saia 1 minuto semanal na RTP, e é possível, e isso é serviço público. E eles ainda não fizeram porque não queiram. Mas há de nos venir a nós a pedir para nós não fazermos, porque isso vai a criar share. Uhum. Sí, e tamén é curioso, falábamos onte con Susana, o feito de que moito mirandés se conserve grazas á emigración, non? Que haxa moita xente que aínda fala polo menos mirandés fora de Portugal, fora da península. Como valoras esa relación cos migrantes? Cando continúa a haber ese retornado que volta no verán e continúa a falar en mirandés? Um caso curioso é São Martino. São Martino, na semana das festas, multiplica a população por 10 ou mais. E o que é engraçado, que aquilo parece um poço de culturas, está toda a ferver, e mais a juventude. Tanto se fala francês, como castelhano, como alemão, como inglês, mirandês, o que eles juntam é o mirandês. Porque, de certa maneira, muitos quais não sabem falar português, mas sabem falar mirandês. E então, se falarem ao mirandês, todos se entendem. A não ser o inglês, alguns ingleses e bem francês. Mas, e aquilo é um caldo de culturas que é qualquer coisa de fenomenal. Nós conseguimos perceber um rapaz de 20 anos, ou uma rapaza de 21 anos, um em França, outro, se calhar, que vem do Canadá. São realidades completamente opostas. Ou um que vem de Navarra e outro que vem da Dinamarca, porque a diáspora mirandesa é muito forte. Mas de tempos a tempos eles vêm cá. Nós venimos cá, porque há a diáspora no nacional e a diáspora internacional. Mesmo a diáspora que está por resto do país, essa é mais custosa de falar mirandês. Essa aburguesou-se. A maior parte dela aburguesou-se e não fala mirandês. Uhum. Coméntanos finalmente, Alcides, cal é ese podcast do que falabas e ese artigo para que poidamos lerte e escoitarte? O podcast é o Terreiro da Língua 25. Curioso que postei ainda agora o último episódio, Contas do Contrabando, que foi de uma recolha. Uhum. O artigo é sempre um campo que nós temos no Jornal Nordeste, que é Folha Mirandesa.
na folha mirandesa do Jornal Nordeste, ou trai amboras, ou trai recolhas, ou trai artigos, ou trai traduções. Neste momento, está-se a acabar e o penúltimo e o último capítulo foi publicado hoje. O último capítulo, falta-lhe epílogo, de Bola de Queijo. E um livro infantil, uma conta infantil, escrevida por Xavier Frias Conde. Pódese consultar estes artigos, como dis, no Xornal do Nordeste, tamén está disponible en versión digital? Não sei se estará, sem ser para assinantes. Mas nós normalmente publicamos, a não ser algumas traduções, mas normalmente publicamos na nossa página do Facebook. Moi ben, pois Alcides Meiriño, secretario da Asociación da Lingua Mirandesa, obrigado polo teu tempo, un placer moi grande, un abrazo, seguramente cando vayamos por Miranda voltaremos falar, moitos parabéns polo voso traballo a favor do mirandés e moitos anos máis para o mirandés. Deus nos o pague, para nós e unha proa. E sobre esta palavra, la proa, eu tenho há anos a tradução, como disse, um artigo da Universidade de Aveiro. E eles falam em proa, a proa e a ré. E eu não pude traduzir proa nem ré. Eu tenho que dizer lantreira e latraseira, porque la proa e uma palavra mágica para os mirandeses não pode ser adulterada, na minha opinião. Portanto, eu não irei traduzir proa, a proa e a ré, ou a proa e a polpa, mas vou traduzir a lantreira e a latraseira. Como pode ser a bombordista e bom, que são as partes da navio. Proa e é sempre nossa. Obrigado. Proa. Un bon abrazo, Alcides. Chao, chao. Aperta, chao. Ok, continuamos aquí neste especial sobre o mirandés, falando, despois de Alcides, tamén temos connosco a Alfredo Cameirán, o presidente da dirección da Asociación pola Cultura e a Lingua Mirandesa. Buenos días, viva Alfredo. Buenos dias, e é um gosto muito grande poder falar com vós sobre a língua mirandesa. Um gosto muito grande. O gosto é noso, o prazer é imenso. Contanos un pouco esa faceta, ese rol de presidente, Alfredo. Hai que traballar moito a favor da lingua, non? Mira, eu sou o presidente, mas é por questões mais formais que outra coisa, que nós fazemos lá reuniões em mesas redondas, de maneira que ninguém sabe quem é o presidente e quem são os outros. Mas como tem que formalmente haver um presidente, não quer dizer que, sim, há um presidente, mas as funções são distribuídas hermanamente por todos e todos mandam tanto uns como os outros. Sim, há muito o que fazer, o trabalho é muito grande para defender a língua mirandesa e para ver de não perdermos este património que temos. E acho que fiz muita coisa, mas quando miramos ao redor, parece que está todo por fazer, não é? Há sempre coisas que fazer, com certeza. E é um trabalho que não tem fim. Tu, Alfredo, és falante de mirandés de sempre ou neofalante, como no caso da Susana? Eu nasci na terra de Miranda, nos anos 60 do século XX. Eu sou filho da professora primária do povo, não é? De maneira que a minha casa, na verdade, falava-se grave, ou fidalgo, que é o nome que a Miranda se dá ao português, que ela fala formal pelas situações mais formais. Mas como vivia muito, me criei numa aldeia mirandesa, e nas aldeias mirandesas os garotos, em grande medida, criavam-se na rua, com os vizinhos e com os amigos e com a família, de maneira que só não falaria mirandês se fosse sordo. Claro, eu pude dizer que a língua mãe, a minha língua mãe, é o português, a língua fidalga, mas o mirandês está ali muito cerca também, e eu costumo dizer que ele é a língua pai. Vamos dizer que ele é a língua dos
o seu falante nativo tamén de mirandés, con certeza. Isto porque nos anos 60, deixa-me acabar, nos anos 60 do século XX, 60 e 70, ainda estamos antes da Revolução do 25 de Abril, nas aldeias mirandesas falava-se mirandês todos os dias e em todas as situações, não é? De maneira que eu cresci também a ouvir falar mirandês. Comentábamos outro día co Quique Costas e falando tamén coa vosa xente, con Susana, con Alcides, coméntanos un pouco o declive do mirandés por esa vergoña, non? Esa vergoña a non ser lingua fidalga, a ser unha lingua falada na casa. Como foi a túa experiencia nestas décadas todas, Alfredo, coa lingua? Como viches que había que... Como te empoderache? Como viche que había que facer forza, que recuperala, que conservala? Mira, eu creo que se pode dizer que durante cientos de anos, com grande visibilidade durante o tempo da ditadura do século XX em Portugal, mas durante cientos de anos, as pessoas miraram, as pessoas de fora, miraram para os mirandeses não como gente que falava outra língua, mas como gente que falava português mal falado ou uma mistura de português e castelhano. De maneira que o mirandês nunca foi visto pelos outros como outra língua. Era visto como falar português mal, de gente ignorante, sem estudos e que, ao fim e ao cabo, não sabia falar. Nós nunca nos dizeram, tu falas diferente, o que sempre nos dizeram foi, tu falas mal. E nesse sentido, também, falar mirandês foi sempre um estigma. Porque, repara, era uma língua que não entrava na escola, não se podia falar mirandês na escola, havia que falar fidalgo na escola, e também não entrava na igreja. Não se podia rezar em mirandês dentro da igreja, havia que rezar ou em latim, enquanto se rezava em latim, ou depois em fidalgo ou em grave. E nesse sentido, o mirandês foi sempre, falar mirandês foi sempre um estigma e uma marca de ignorância e de poucos estudos, eu ouvi dizer, de ruralidade. De maneira que é quase que um milagre que, com toda a gente a dizer que nos falava que falávamos mal, os mirandeses tenham tenido a coragem de trazer o mirandês até ao século XXI. Só depois da lei do mirandês, que reconheceu o mirandês como outra língua de Portugal, e é que os mirandeses começaram a ter proa de falar, deixou de ser falar mal, para passar a ser a falar diferente. E nesse sentido, as coisas invertiram-se um cachico. O mirandês começou a ser visto como um fator de proa quer dizer orgulho em mirandês, e deixou de ser como um fator de vergonha. Passou a ser como uma coisa de proa que nos diferenciava dos outros e que nos tornava únicos e singulares e que não nos dava vergonha nenhuma, porque era ao falar, ao nos falar de toda uma vida. Eu creio que as coisas podem poner assim. Era uma terra muito isolada e para pouca gente. E depois, nos anos 50 e 60, faziam-se 3 barragens na Terra de Miranda, no Rio Douro, que é um dos sítios melhores da Europa para fazer barragens, para produzir energia elétrica. De maneira que veniram de fora, do resto de Portugal, veniram miles de trabalhadores que falavam grave, que falavam português. E foi também outra maneira do mirandês ainda ganhar contornos de mais negatividade, porque quem venia de fora, já está, mirava para os mirandeses e dizia que não sabiam falar português, falavam um português mal falado ou torno, uma mistura de português e de castelhano, sinal da ignorância. E foi também, ajudou bastante a rebaixar e a avivar o estigma de falar mirandês. Ese estigma que tamén falaba Quique Costas, o que axuda pois esa clase de funcionarios públicos, de traballadores vindos de outras partes de Portugal, que son os que principalmente pois mantiñan ese estigma caro mirandés, non?
sim, claro. E isso foi muito visível até ao fim do século XX. Eu acho que se pode dizer que até ao fim do século XX foi muito visível esse estigma. Falar mirandês era sinónimo de ignorância, de falta de cultura, de falta de estudos, de não saber ou não ser capaz de falar português. E era quase como, e eu não tenho medo de dizer, que era quase como se fôssemos bichos salvajes. Há um eclesiástico que visita o bispo de Miranda no século XVIII, a lampeça do século XVIII, e que diz que os mirandeses falavam à moda dos bárbaros. Ora, os bárbaros eram os salvajes, os que não sabiam falar latim, não é? De maneira que nós, ainda no século XVIII, éramos os bárbaros, como os godos e os suevos e os povos bárbaros, não é? Que não estávamos civilizados, vamos a dizer. E foi sempre assim que miraram para nós, não é? Alfredo, como uma espécie de uns bichos raros. Os bichos raros, sí. Parece que me quere sonar tamén o que comentas, como claro, tamén en moitas partes do Estado español. Claro. Chega no 99 o recoñecemento como lingua, como lengua tamén patrimonio de Portugal. Logo de 25 anos, Alfredo, pensas que se ten feito todo o que se tiña que ter feito ou que simplemente é un recoñecemento máis no papel e non na práctica? A lei, do ponto de vista prático, não foi muito avanço, mas do ponto de vista simbólico foi muito importante, porque a partir da lei já não podiam dizer que falávamos mal, era o governo português, era a parte do Alenteiro, que dizia que não era falar mal, era falar diferente, né? De maneira que, na minha opinião, a lei é um marco e um ponto de viragem, e um virar a página, e foi uma importância muito importante. Há aí um antes da lei e um após da lei. Com a lei também foi publicada a Convenção Ortográfica, que permitiu que as pessoas começassem e isto também foi muito importante, e permitiu que muitas mulheres... Ouves-me agora? Sim. Não sei se apanhou, e eu estava a dizer que a parte da lei foi publicada a Convenção Ortográfica, que permitiu que todo mundo começasse a escrever da mesma maneira. Estás-me a ouvir? Sim, perfeitamente, agora sim. E isso permitiu que muita mais gente começasse também a escrever e a publicar em mirandês. De maneira que já se fez muita coisa, mas, claro, há muita mais coisa para fazer, claro que sim. Desde logo, na escola, no ensino do mirandês, eu acho que há que andar cada vez mais para adiante e dignificar e intensificar e reforçar, fortalecer o ensino do mirandês na escola, porque cada vez mais as pessoas nas famílias deixou de haver transmissão familiar do mirandês, e nesse sentido o trabalho da escola e a função da escola ganha ainda mais importância, né? Para passar a língua para as novas gerações. Como ves aquí neste punto que comentas, Alfredo, como profesor dunha escola secundaria, como ves a realidade do día a día do mirandés e todo ese traballo que hai que facer, como ves, porque outro día falábamos co Quique Costas e despois do traballo de investigación que fixo, vese que a xente nova é a que está un pouco máis disposta e máis aberta a aprendizaxe da lengua, e curiosamente é a que menos coñece, claro. Claro. O estudo do profesor Quique Costas, que foi o último estudo sério sobre o mirandés, as conclusões não são muito otimistas, nem são muito color de rosa. O que ele diz é que se não forem tomadas medidas enérgicas pelo Estado e pelos poderes locais, a Miranda, o mirandés pode desaparecer. E isso é também o que nós sentimos, porque
ainda que se faga muita coisa, muitas vezes as coisas que se falham têm mais resultado do ponto de vista de folclórico, muitas vezes, do que realmente mirar para a língua e pôr a língua como uma ferramenta de comunicação. E, normalmente, na mocidade, nas gerações mais novas. Eu cuido que se pode dizer que se quebrou a transmissão familiar em casa e quando assim é, a língua fica sempre em peligro. Não é? E o trabalho da escola e junto das gerações mais novas e também em todos os setores da sociedade tem que ser reforçado, tem que ser fortalecido, ou quando não, o futuro pode não ser muito risonho. Eu não digo que desapareça, mas que queda muito enfraquecida a língua e com o uso em muito poucas situações. Quase só um uso, como diz o estudo, litúrgico, não é? Tú no liceo, na secundaria, falas con outros profesores sobre a cuestión, falades cos nenos, cos miúdos, falades en mirandés, ou é só reservado para determinados momentos, determinadas actividades, como é un pouquiño o día a día da escola? Eu sou professor, mas sou professor numa escola de um concelho aliado. Eu trabalho a Mugadouro, que é o concelho vizinho da Miranda. Mas tanto quanto eu pude ver, o mirandês e normalmente nas gerações mais novas é pouco usado comparando com aquilo que havia de ser. E muitas vezes e mesmo eu, muitas vezes podíamos falar em mirandês e continua a não se falar em mirandês. As pessoas ainda têm um cachico eu não vou dizer medo, e é mais uma passividade. E há muito tempo que utilizam a mais situações e a língua fidalga e o português. De maneira que é mais fácil para as pessoas falarem em português. E nesse sentido, muitas vezes, as pessoas, quando até podiam falar em mirandês, mas continuam a falar em português, não falham esse esforço. E isto, quanto mais novas foram as pessoas, mais visível é. E muitas vezes também as pessoas não têm vergonha por falar mirandês, por ser mirandês, mas o que eu vejo é que as pessoas dizem, eu falo mal, de maneira que, como falam mal, têm vergonha, não ia falar mirandês, mas têm vergonha de falar mirandês mal. E nesse sentido, depois, falam em português. E o que eu sinto. Né? Alfredo, tes medo que despois destes anos de recoñecemento, despois destes últimos traballos, despois de chegar ao propio Quique Costas a falar no Consello da República, de que por primeira vez, posiblemente desde Lisboa, estean dispostos a dar pasos a favor dun recoñecemento real de apoiar o mirandés, tes medo que nuns tempos de prúa, desta prúa consciente, por fin, posiblemente se chegue un pouco tarde, que isto xa tiña que se ter traballado antes? Podemos, e é sempre tarde. Mañana já é tarde. Eu quase posso dizer que ontem já era tarde também para fazer as coisas. De maneira que quanto mais de breves fazerem as coisas, mais resultados poderão ter. Quanto mais tardarmos a fazer as coisas que há que fazer, mais fracos e mais difícil será chegar aos pontos onde queremos chegar, que é manter viva a língua mirandesa e, se for possível, cada vez mais viva, não é? De qualquer maneira, embora as previsões não sejam muito otimistas, eu ainda não sei muito. Falei com uma pessoa que estudou o mirandês nos anos 90, andou por aqui, uma linguista portuguesa, bastante conhecida, Cristina Martins, e diz ela que quem viu o mirandês nos anos 90, e a situação que vivia, nunca futuraria, nunca imaginava que podíamos chegar a este ponto onde o mirandês estivesse houvesse tanta prova e estivesse tanto em riba da mesa, vamos a dizer.
De maneira que nin todo é negativo, non é? En canto á asociación, e vou acabando xa, Alfredo, o voso traballo, contábanos Susana, que é sobre todo facer rexistrar, intentar salvar un pouco ese valor patrimonial tremendo das persoas maiores que están morrendo, e con elas morren moitos dos falares e do vocabulario propio dese mirandés, non? Claro. Susana e Alcides, que são os trabalhadores executivos, os executivos da associação, que faz as coisas, não é? Estão a fazer este trabalho formidável, que é o trabalho de recolha, de fala pura do mirandês, que tem que ver com as tradições, não é só recolher a fala, e recolher a fala, as tradições, os modos de vida, os saberes fazer da terra de Miranda, de maneira que é quase como a gravar toda a cultura, uma cultura que a qualquer momento pode desaparecer ou pode ganhar outras cores, porque as pessoas vão se morrendo, a maneira de fazer as coisas também vai mudando, não é? Com os tempos, de maneira que é da mais alta importância fazer este trabalho de recolha para que possa quedar para o futuro, né? Para quem quiser no futuro estudar as coisas e ver como se fez. Isso é um trabalho muito importante, que é importante e urgente, porque o que nós costumamos dizer é que temos as nossas bibliotecas a arder. As pessoas são velhas e muitas delas, infelizmente, a lei da vida, vão-se morrendo, e quando se morre um velho, e como já deixam uma biblioteca, não é? E vai-se embora uma quantidade grande de saberes. Que este trabalho é muito importante e vemos este trabalho com muito carinho aqui na associação. Alfredo, a solución pasa polos neofalantes como Susana, por xente consciente que non tendo mirandés como primeira lengua, que queren subirse ao carro, digamos así, que queren falar o mirandés o máis posible na súa vida. Isso sem dúvida nenhuma, e é uma viragem que estamos a viver neste momento. Não nascem, e há algum tempo que não nascem garotos com a língua mirandesa como língua mãe, de maneira que mesmo as estratégias e o que há que fazer tem que ser guiado por esse pensamento. O mirandês do futuro passa por neofalantes ou pessoas que têm o mirandês como língua de Deus. Que não quer dizer que seja uma coisa boa ou mala, e ele que é, não há outra maneira de fazer as coisas. E mesmo elas estão pensando nisso, as estratégias para defender a língua e para levar a língua para adiante têm que ter bem consciência disso, e têm que ser estratégias que tenham isso em conta, não é? Devido, ainda não há muito tempo, com deputado da Nação, da Assembleia da República Portuguesa, que não ia falando de mirandês, mas estava a experimentar falar em mirandês para proponer uma lei para defender o mirandês. E dizia ele que ia melhor mal mirandês que nenhum mirandês. E esse é o que temos que pensar para o futuro. Ia melhor o mirandês que não seja exatamente o mirandês mais arcaico, mas que seja o mirandês do século XXI. Que não sabe muito bem como vai a ser, mas que queremos que fosse alguma coisa, não é? E o futuro passa por ende, claro, com certeza. E que lle decimos a todas esas familias con fillos ou sen fillos nas terras de Miranda que sin ser falantes de mirandés teñen esta opción de falarlles a súa familia, ou de recuperar, ou de comezar, de empezar a falar o mirandés nun momento no que pois as linguas maioritarias aí están, a forza do español, a forza da lingua nacional, do portugués, do inglés. Como que lle decimos a esa xente que din que o mirandés, como pasa moitas veces co caso do galego na Galiza, o mirandés non vale para nada, que lle decimos a esa xente que pensa así? Olha, podemos empezar por dizer, por um lado, podemos dizer que o mirandés não vale para nada. E mais ou menos como a poesia, do ponto de vista pragmático, não serve para nada. E como a poesia
Mas também são essas coisas que não servem para nada que nos põem mais longe do macaco, não é? E que fazem de nós homens e deixamos de ser bichos e passamos a ser homens com essas coisas que não servem para nada, não é? Por outro lado, eu cuido muito do futuro do mirandês e o segredo será fazer com que o mirandês pude, moramente na terra de Miranda, pude servir para alguma coisa. Falar mirandês, utilizar o mirandês, tem que ser uma mais-valia, tem que ser uma ferramenta que empreste valor à pessoa que ele fala. Mais ou menos como passa com o inglês no resto do mundo. E mais fácil é arranjar trabalhos se ouvires falar inglês, o trabalho pode ser mais bem pago se ouvires falar inglês e por ende fora. Na terra de Miranda, saber falar mirandês e poder falar mirandês, quem diz falar, diz escrever, comunicar em mirandês, tem que ser uma mais-valia. E tem que pôr as pessoas arriba das outras, também do ponto de vista, não sei só pela prova, mas também do ponto de vista de pragmático, não é? Do ponto de vista económico, de poder arranjar trabalho com mais facilidade, de poder arranjar um trabalho mais bem pago porque fala mirandês. Os que falam mirandês, na minha opinião, têm que passar alante dos outros. E isso é talvez um dos segredos para que o mirandês se pueda manter e pueda ir para alante. É a última, Alfredo. Por exemplo, eu dou um exemplo, deixa-me só dar um exemplo muito claro. Para trabalhar na Câmara de Miranda ou numa junta de freguesia, em Miranda, na terra de Miranda, e eu acho que se devia dar prioridade às pessoas que falam mirandês. Por exemplo, e é um exemplo de todos os dias. Sí, dicía que pues que estades facendo ese traballo de registrar, eses traballos de publicar, de traducir. Tendes tamén algún curso online, digo, porque hai xente que nos escoita da Galiza, de Portugal, do resto da Península Ibérica, tamén brasileiros, para toda a xente, para todas as persoas curiosas que se queiran interesar pola cuestión do mirandés, Alfredo, dinos onde encontrar en internet algunha publicación, algún curso relacionado, como conectar tamén ca vosa asociación. Nós comunicamos essencialmente com o resto do mundo, comunicamos pelo Facebook, que é mais fácil e notamos que as pessoas têm mais facilidade a chegar, para allá de comunicar por e-mail e tal. Também com todas essas formas, não é? Nós damos cursos totalmente online para a gente e já tivemos alunos de todo o mundo. Podemos dizer que tivemos alunos de todo o continente, de todos os continentes. Começamos com a pandemia, quando não se podia sair de casa, e começamos então a pôr esses cursos online e a resposta das pessoas, do interesse das pessoas foi tão bom que seguimos para o entre. Já vamos com mais de 250 alunos. Agora mesmo, neste momento, está a ser desenvolvido um curso de nível 2, de maneira que bonda procurar a página do Facebook da Associação da Língua e da Cultura Mirandesa, e há sempre informações, cursos que estão a começar e a acabar. E geralmente damos sempre 2 cursos por ano para a gente de todo o mundo. São totalmente online, de maneira que é muito fácil de frequentar e de estar. Moi ben, pois Alfredo Cameirán, presidente da dirección da Asociación da Cultura e Lingua Mirandesa, con esa recomendación que damos, un prazer, obrigado polo teu tempo e moita prúa. Deus o pague a vós. Foi um gosto falar con vós. Longa vida... Un grande abrazo. Grande abrazo, longa vida a vosa asociación, moita forza co traballo que facedes a favor do mirandés e moita forza tamén na túa vida, Alfredo, ánimo. E a vós todos tamén. Obrigado por todo. Deus o pague. Obrigado, Alfredo. Vémonos en Miranda. Perfecto, e até aquí o episodio de hoxe deste especial do marco sobre a lingua mirandesa, a segunda das partes que compoñen este especial sobre o mirandés, falando con Quique Costas e falando coas xentes todas
da Asociación da Lengua e a Cultura Mirandesa, como Susana Ruano, Alfredo Cameirán e Alcides Meiriños. Esperamos que vos gustase. Recordade que estamos en galiportuspodcast@gmail.com, tamén nas redes Facebook, Twitter e Instagram. Seguídenos. Estamos en Radio Alleriz 107.2 con Carlos nos mandos técnicos, sábados de 12 a 1, sábados noite e luns tarde a redifusión. Podedes nos seguir tamén nas plataformas digitais, escoitarnos en iVoox, en Spotify, en Pod Galego e en Apple Podcast. Hoxe, para acabar co mirandés, non para acabar que o gallá haxa falantes de mirandés 1000 anos máis, pero sí para acabar con este especial, deixámosvos cun clásico folk recomendado por Susana Ruano, chamase Sirigosa, Las Sarandas. Chao, chao, obrigado. Se veniran los mozos